Na aula, acho que foi na quarta-feira, né? Nós falamos sobre essas semi-retas, né, que é chamada bissetriz. É aquela parte de um ângulo, no caso aqui de um vértice, e divide o ângulo em duas partes iguais, tá? Porque é esse caso aqui que a gente está falando aqui. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma bissetriz, né? Então, nesses casos aí, nesses casos aqui, é só você verificar aqui, né? Se ela é uma bissetriz, então esse ângulo de cima é igual a esse ângulo de baixo, tá? Tem a mesma medida nesse caso aqui. Né? Vão existir alguns cálculos para vocês mais adiante sobre isso, né? Quando ele coloca um termo aqui em cima, por exemplo, vamos supor que ele coloque bem em cima, aqui em cima esse ângulo 2x, né? 2x menos 1, por exemplo, aqui em cima. E aqui um ângulo de 3x, né? Aí ele pergunta quanto é esse valor de x, sabendo que essa reta aqui é uma bissetriz, né? Então, vocês vão ter que pegar e igualar, já que a bissetriz divide no meio, então ficaria 2x, né? No caso aí, menos 1 igual, né, a 3x, para poder resolver esse problema aqui, né, para saber quanto é o x. Já que é uma bissetriz, então quer dizer que é uma igualdade entre os dois ângulos aí. Aí por aqui dá para vocês determinarem o valor desse x aqui, tá? Isso no caso de bissetriz, né? No caso que ele peça para vocês determinarem o valor do ângulo interno ou o valor do x, qualquer lá que aparecer para vocês. Tá bom? Aqui ele fala o seguinte: a bissetriz de um ângulo é uma semi-reta interna ao ângulo com origem no vértice que o divide em dois ângulos congruentes. A gente já falou, né? Que sempre ela vai partir de um vértice e dividiu em duas partes iguais. Tá? Os ângulos em duas partes iguais. Tá. Então vamos seguir aqui na próxima. Eu também falei sobre a bissetriz de um triângulo, né? A bissetriz interna, que é essa bissetriz aqui. Tá? Ela divide também em duas partes iguais aqui. Tá? Então, geralmente, a gente vai trabalhar em cima de triângulo, lá em cima de reta, né? Que a gente trabalhou. Agora, a gente vai passar a trabalhar a bissetriz dentro de um triângulo, que é esse caso. Mas, né, nós podemos ter também os casos da bissetriz externa, tá? Isso aqui é uma bissetriz interna relativa ao lado BC, ou seja, você tem que verificar em cima de que lado cai essa bissetriz. Como ela cai em cima do lado BC, então logo ela é relativa ao lado BC, tá? Partindo do vértice A. Agora, existem os casos da bissetriz também externa, que a gente vai verificar depois aí com vocês. Né? No caso, acho que não sei se acho que não falamos aqui não com vocês ainda não, né? Tá, ainda não falamos aqui, mas tudo bem. No caso da bissetriz interna, tem aqui uma relação que a gente tinha falado com vocês. Isso aqui é importante para vocês saberem. Né? Essa aqui é a bissetriz nossa e aqui os lados do triângulo que ela divide, né? Então, veja só, a relação que existe aqui, que nós chamamos de teorema da bissetriz interna, é que esse lado, né, desse triângulo aqui, ó, está para essa base dele, assim como esse lado desse triângulo menor aqui está para essa base dele. Então, pode ser M sobre C, como está colocado aqui no lado, ó, M está para C, assim como N está para B. Vocês podem colocar nesse formato aqui, ou pode inverter, pode ser C está para N, assim como o B está para N. Eu posso colocar tudo para cima, o C e o B, e o M e N para baixo. Então, qualquer uma das relações serve aqui. Tá? Então, pode ser C sobre M e B sobre N também. Então, essa é uma das relações que nós temos que lembrar na hora de fazer problemas com esse tipo de triângulos aqui, onde existe uma bissetriz aqui. Tá bem? Estão acompanhando aí? Né? Vamos lá. Francisco. O Neto. Você está me ouvindo, Neto? Neto, você consegue me ouvir? Está com problema no áudio dele. Só um momento, então. Então, olha, aqui, tá, vocês têm aqui
a relação, né, chamada teorema de bissetriz, da bissetriz interna, que ela vai ser utilizada no momento que vocês precisarem resolver problemas desse tipo aqui, tá? Para determinar o lado do triângulo, a base do triângulo, mas para isso eu preciso ter uma bissetriz, tá? Aí é válida essa relação, tudo bem? Bom, aí nós temos também o caso que nós falamos da bissetriz externa, que é essa daqui, ó. Esse caso aqui é da bissetriz externa. Mas o triângulo, como eu estava falando para vocês, o triângulo que está valendo aqui é esse triângulo aqui, ó. Né? Aí aqui eu só puxei uma bissetriz aqui, né, como se fosse um prolongamento, né? Eu tenho esse triângulo, aí lembre que quando eu tenho um triângulo, né, eu vou voltar a fazer esse desenho para vocês, né, do triângulo, para ver se vocês lembram, né? Quando eu tenho um triângulo, aí lembre que eu posso puxar um ângulo externo em qualquer parte desse triângulo, desde que saia do vértice, né? Por exemplo, aqui. Eu posso puxar a partir daqui, ó, um ângulo externo, tá? Aonde é que ficaria esse ângulo externo? Aqui, ó. Tá? Eu posso partir daqui. Ou eu posso fazer uma outra situação também. Eu posso partir, por exemplo, daqui, ó. Vou colocar aqui embaixo uma situação para vocês. Eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Eu posso fazer isso aqui também, ó. Então, eu tenho vários ângulos que eu posso criar externo aí. No caso, aqui nesse triângulo, eu posso criar esse ângulo externo aqui. Eu posso criar esse ângulo externo aqui, ó. Posso criar esse aqui, e assim por diante. Tá? Então, são esses ângulos externos que eu tenho aqui. Tá bom? Então, aqui, qual foi o ângulo externo que eu criei? Eu puxei para cá, tá? Eu prolonguei para cá, ó, e criei esse ângulo externo que vocês estão vendo em verde aqui, ó, né? E aí, eu puxei uma reta que divide esse ângulo verde em duas partes iguais. Essa reta é a nossa bissetriz, nesse caso aqui, tá? Essa aqui é a bissetriz nossa. Que quando eu prolongo ela para cá, ela dá certinho nessa base aqui, ó, se eu prolongar essa base. Então, é chamada de bissetriz externa, para esse caso aqui. Bom, aí qual é a relação que existe nesse caso aqui, quando existe uma bissetriz externa? Ó, o M, que é essa base maior, veja que eu criei um triângulo grande aqui, ó. Tá vendo? Triângulo grande, a base dele é todo esse M aqui, ó. Então, a base do triângulo grande está para o lado dele, ó, que é o seu. Assim como a base do triângulo menor, que é esse aqui, ó, que eu criei aqui, está para o lado dele, que é B, ó. Tá? Então, lembre dessa relação quando for o caso de bissetriz externa. No caso de bissetriz externa, vocês trabalham com isso aqui, para determinar a base ou lado do triângulo. Né? Então, nós temos dois tipos de teorema, um para bissetriz interna e um teorema para bissetriz externa. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Tudo. Tudo? Vamos seguir então lá. Bom, aqui eu coloquei uma observação para vocês, o seguinte: se o triângulo PQR é isósceles de base RQ, então a bissetriz do ângulo externo em A é paralela a RQ e vice-versa. Bom, isso aqui só acontece no triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles, quando vocês criam uma bissetriz externa aqui nele, essa reta aqui, que é a bissetriz nossa, ela é paralela a essa aqui, ó. Elas são paralelas, as duas retas aqui. Portanto, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, né, ou esse de cima aqui, vamos dizer assim, esse de cima aqui é o mesmo daqui de baixo. Né? São ângulos correspondentes na matemática. Esse ângulo é o correspondente desse, então é o mesmo valor. E esse ângulo aqui é o alterno interno desse aqui, ó. É contrário, né? Alterno é contrário. Interno é porque estão dentro das retas. Então, esses ângulos têm a mesma medida. Tá? Tanto aqui na bissetriz, quanto aqui na base do triângulo. Lembre que esses lados aqui são iguais porque ele fala que o triângulo é isósceles. Então, isso só acontece quando é um triângulo isósceles. Tá? Porque às vezes ele dá uma medida bem aqui para vocês e pergunta qual é essa medida que está aqui embaixo. Então, basta verificar a relação que existe entre esses ângulos aqui. É um caso especial aqui. Pode seguir? Professor Michel, Fala. Sayuri, esse conteúdo está no segundo módulo Está no ou segundo no módulo isso primeiro? aqui. Está no segundo. Triângulos Ah, tá. 3 já aqui, tá? Está no segundo módulo lá para vocês. Tá bom?
Uhum. Bom, aqui nós temos os pontos notáveis de um triângulo, né? Nós chegamos a falar sobre isso aqui na aula passada ou não, do baricentro? Acho que não, né? Não. Aula interrompida. Então vamos lá, é o baricentro, tá? O baricentro é esse ponto que vocês estão vendo bem aqui que ele colocou como G. O que que é? Vamos lá, o ponto de interseção das três retas, ou seja, onde elas se cruzam, né? Que são chamadas de medianas. Essas retas aqui são nossas medianas. De um triângulo chama-se baricentro do triângulo. Se um triângulo tem vértices XA, YA, XB, YB, XC, YC, temos que seu baricentro é o ponto. Então, isso aqui, né, é uma fórmula matemática que vai dar para vocês o baricentro desse triângulo, né? Porque cada um desses pontos aqui eles vão estar lá no plano cartesiano para vocês. Vocês sabem que os pontos no plano cartesiano, eles têm o x e o y, né? O valor do x e o y. Então, cada ponto desse A, B e C tem um x e o y. São esses aqui que eu estou colocando bem aqui para vocês. O A, o x dele é o XA e o Y é o YA, desse A aqui. Do B é o XB e YB. E do C é o XC e YC. Tá? É como se eu estivesse desenhando um plano cartesiano aqui e pedisse para vocês determinarem esse ponto que está bem aqui no meio. Dá para entender isso ou não? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aí? Tá tranquilo. Como se eu tivesse um plano cartesiano, né? Tivesse um triângulo desenhado aqui nele, vamos dizer assim, e é para vocês determinarem um ponto que está aqui, né? Não necessariamente no meio do triângulo esse ponto, tá? Não precisa ser no meio. Vamos entender o que é esse baricentro, né? Então, primeiro, para vocês determinarem esse baricentro, vocês têm que somar os três valores de x e dividir por 3. Aí vocês vão saber qual é o valor que vai estar bem aqui no x, no xg. Tá? Bem aqui tem um x aqui que vocês vão ter que descobrir. Aí para descobrir esse x aqui, vocês têm que fazer esse cálculo aqui, ó. Tá? Esse cálculo aqui vai dar esse x. E para vocês determinarem o y, vocês têm que fazer esse cálculo aqui. Somar todos os y dos três pontos aqui. Aí vocês têm um y aqui. Tá? Então é para isso que vai servir essa fórmula, para vocês determinarem que x e que y está nesse ponto G aqui. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de baricentro. Aqui embaixo ele fala que o baricentro é o ponto de equilíbrio. Imagine que vocês peguem um papelão na casa de vocês e corte esse papelão assim, ó, né? Aí façam um baricentro bem aqui. Como é que eu vou fazer esse baricentro? Eu vou criar a mediana. A mediana é uma reta que sai daqui do vértice e ela toca bem aqui no meio, ponto do lado oposto. Ó. Então, cada uma dessas é uma mediana. Ó. E elas vão se encontrar. Onde elas se encontram, formam o que nós chamamos de baricentro. Tá? Esse ponto bem aqui é o baricentro dela. Tá aqui. Aí, se vocês fizerem isso na casa de vocês, cortar um triângulo qualquer, tirar a mediana dele, bem aqui vocês podem fazer um furozinho e colocar um lápis, por exemplo. Aí, quando vocês colocarem esse triângulo em cima do lápis, ele tem que ficar praticamente planando em cima do lápis, sem cair. Né? Claro que ele vai cair porque tem a diferençazinha. Mas o certo é que esse lápis aí teria que ficar exatamente, né, no centro de gravidade do triângulo, onde o triângulo teria a mesma quantidade de massa para o lado A, para o lado B e para o lado C. Ou seja, se daqui para cá tiver 1 quilo, para cá tem que ter 1 quilo e para cá tem que ter 1 quilo. Aí não tem como o triângulo cair, vamos dizer assim. Né? De forma, pelo cálculo matemático, ele teria que ficar planando. Tá? Se você fizer um material mais espesso aqui, aqui na ponta, né? Colocar em cima, por exemplo, de uma caneta com um diâmetro maior, aí você vai conseguir manter ele planando. Tá? Você pode fazer isso também num caderno, né? Pega o caderno e risca ele nos 4 cantos, fazendo diagonais. Onde as diagonais se cruzam, você pode colocar um objeto lá que ele fica exatamente planando ali. Por isso que o ponto aqui é chamado de G, que é de gravidade. É o centro de gravidade do triângulo. Não necessariamente é o centro, é o meio dele, né? Porque o meio dele poderia estar mais para cima ou mais para o lado. Então, é chamado de centro de gravidade. Então, o mais importante aqui é vocês saberem como determinar esse baricentro, tá? Através dessa fórmula matemática aqui. Utilizando cada x, né? Porque vocês sabem que o A tem um x, né? O B tem um x e o C tem um x. Isso aqui é o x do A, aqui.
Esse aqui é o x do B. Esse aqui é o x do C. Então, pegando cada um desses x e somando, e dividindo por 3, vocês vão obter esse x aqui. A mesma coisa vocês vão fazer para o y. Tudo bem até aí? Vamos passar aqui, tá? Esse é o baricentro, né? Vamos ver o outro aqui. Ponto notável aqui. Né? No caso aqui é o baricentro. Nesse caso, nós temos o seguinte. As relações que podem existir aqui no baricentro. Né? Ele está dizendo que essa distância, essa reta aqui, que é a mediana, essa distância daqui para cá, ó, é 2 vezes essa distância aqui. Tá? Do G para o M1. Essa distância de cima é o dobro dessa distância de baixo. Sempre. Tá? Então, quer dizer que essa distância do C para o G é o dobro da distância do G para o M3. Então, sempre essa parte maior da mediana é o dobro da parte menor. Tá? Eu coloquei só um exemplo de A para G, mas nós temos 3 exemplos que podem ser considerados aqui. Ó, o C para o G e o B para o G também. Né? Ou seja, de B para G é o triplo de G para M2. Tá bom? Triplo não, o dobro, né? No caso. Tá? Deu para entender aí? Isso aqui dá para fazer um cálculo matemático, né? Porque quando ele der essa distância aqui ou essa distância aqui, ele perguntar quanto é que é a distância de A para G. Aí pode jogar aqui para achar a medida de A para G, através dessa relação matemática. Tá? Ou pode ser de B para G ou de C para G. Voltando a dizer, eu coloquei só um exemplo, mas vale para todos os outros aqui. Tá? O outro, nós temos aqui AG, que é essa distância de A para cá, para esse ponto que é o baricentro, é 2/3 de A para M1. Essa distância aqui é 2/3 de todo esse comprimento aqui. Né? Se ele não der essa parte menor, mas der o comprimento de toda essa mediana, é possível o aluno determinar quanto mede isso aqui. Basta vocês multiplicarem o 2 pelo comprimento e depois dividir por 3. Aí vocês vão saber qual é o comprimento dessa parte aqui. Tá? Assim também serve para cá e serve para cá esse cálculo. Tá bom? E a última relação que nós temos é que de G para M1, ou seja, daqui para cá essa medida aqui, ó, é 1/3 de todo o comprimento. Né? Isso aqui é evidente, porque se aqui é 2/3, né, 2/3 mais 1/3 vai formar um inteiro. Né? Tá? Somando esses dois tem que formar um inteiro. Então, portanto, essa parte de baixo, a parte menor, é 1/3 de tudo isso aqui. Ó. Toda essa parte grande aqui. Tá entendido aí? Ou há dúvida? Tudo bem? Sim. Nenhuma dúvida. Uma dúvida, né? Então, essas são as relações que vocês podem usar para baricentro, tá? Para determinar o comprimento das retas. Aí. Próximo, incentro. Vamos lá. Quando ele fala sobre incentro, nós temos que imaginar um círculo dentro de um triângulo, tá, gente? Esse círculo aí tem que tocar bem de leve aqui, ó. Que nós chamamos de tangente, esses pontos onde o círculo toca aqui. Tá? O que é o incentro? Olha, o ponto de interseção, né, o ponto de encontro das 3 bissetrizes. Né? Vocês sabem já o que é bissetriz, né? Internas de um triângulo, né, chama-se centro do triângulo. Esse ponto é o centro da circunferência escrita esse triângulo. Olha, veja que ele fala bem aqui para vocês. Isso aqui geralmente aparece nas questões lá, a palavra, né? Circunferência, né, inscrita. Quando ele fala circunferência inscrita, é uma circunferência dentro. Né? Dentro de quem? Do triângulo. Tá? Circunferência circunscrita é uma circunferência que está por fora. Então, essa aqui está inscrita. Tá? Está dentro do triângulo. Então, vocês têm aqui a bissetriz, ó, bissetriz 1, 2, 3, são 3 bissetrizes aqui. Aqui onde ela se encontra é o que nós chamamos de incentro. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Aqui é a bissetriz e aqui é o incentro. Tá bom? E aí, veja só, aqui sim eu posso dizer que essa bissetriz, esse incentro, tá, é o centro da circunferência também. Não é o centro, não pode ser necessariamente o centro do triângulo, mas ele é o centro da circunferência. É o meio da circunferência.
Então, se você quiser tirar o meio de uma circunferência, você pode desenhar um triângulo por fora dela, assim, qualquer triângulo, desde que ele faça isso aqui, ó, nessa tangente. E aonde você cruzar com a bissetriz, você vai ter o centro da circunferência. Tá? Quando eu falo que não é necessariamente o centro do triângulo, é porque esse triângulo ele pode ser um triângulo qualquer. Né? Para ser o centro do triângulo, esse triângulo tem que ser equilátero. Né? Um triângulo equilátero é que tem todas as medidas de lados iguais. Né? Aí eu posso afirmar que aqui é o centro da circunferência e o centro do triângulo também. Tá? Nesse caso aqui eu não poderia afirmar, a não ser que o triângulo seja equilátero. Tá bom? Então esse seria o nosso incentro chamado. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Fala. Professor, eu Sim. tenho uma dúvida. Pode falar, estou ouvindo. Mas do instante eu não entendi sobre isso. Tá, o incentro, Neto, é o seguinte, ó. O incentro é quando você tem... Aqui é uma bissetriz, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, né? Eu desenhei esse triângulo aqui para vocês, tá? Aí eu puxo uma reta. Essa reta é a bissetriz. O que é uma bissetriz? É uma reta que divide o ângulo aqui, ó, do vértice em duas partes iguais. Veja que esse ângulo de baixo tem a mesma medida desse ângulo de cima. Então, quando eu passo essa reta aqui, divide esse ângulo em duas partes iguais, essa reta aqui é chamada de bissetriz. Eu tenho três bissetrizes, tá? Ah, entendi. Eu tenho essa bissetriz e essa bissetriz. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu puxo uma reta para cá, essa reta está dividindo esse ângulo em duas partes iguais. É uma bissetriz. Aí, quando eu puxar essa bissetriz aqui, essas três bissetrizes, elas vão se encontrar bem aqui, ó. E bem aqui vai estar o centro da circunferência, que é chamado também de incentro. Tá? É assim que se tira o incentro de uma circunferência. Entendi. Tá bom? Ó, Tá. isso aí é assim. Eu já vi umas questões falando assim, ó, faz um desenho assim, aí faz, por exemplo, uma casa bem aqui, uma casa bem aqui, uma casa bem aqui. Né? Aí ele pergunta o seguinte, qual é a distância do centro da circunferência para essa casa aqui? Né? Então, ele tem que dar alguns dados aqui para vocês. Hoje, ele tem que dar o comprimento da bissetriz, né? Que aí vocês vão lá naquele cálculo lá daquelas relações para determinar qual é a distância daqui para cá. Porque essa distância aqui, ó, tá vendo essa distância aqui? É a mesma distância do raio da circunferência. Né? Ele coloca bem aqui, distância de I para A é a mesma distância de I para B, que é a mesma distância de I para C. Essas três distâncias são iguais. Por quê? Porque isso aqui é o raio da circunferência. Né? E esse raio aqui vocês podem calcular a partir do comprimento aqui da bissetriz. Tá? Se eu calcular o comprimento da bissetriz, essa parte aqui só, aí eu consigo achar o raio da circunferência, que é essa distância daqui para o centro. Tá? Da borda para o centro. Tá ok? Então, nesses casos, se aplica o caso do incentro para vocês. Vamos lá seguir para o próximo, então, para ser mais rápido. Tá? O outro tipo de pontos que nós temos é o circuncentro. Aí já é o contrário, né? Esse desenho do círculo vocês não têm lá no livro de vocês, tá? De vocês só está esse triângulo, mas eu coloquei o circuncentro para vocês entenderem que é o contrário agora. Olha, o ponto de interseção das mediatrizes. Essa palavra mediatriz, não sei se vocês sabem o que significa, vou já explicar para vocês. Né? Dos lados de um triângulo, chama-se circuncentro do triângulo. Esse ponto é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Tá, quando ele fala que a circunferência ela é circunscrita ao triângulo, né? Ele coloca esse textozinho aqui para vocês assim, ele está dizendo que a circunferência ela está em cima do triângulo. Então, só as pontinhas do triângulo, que são os vértices, é o que toca a circunferência aqui, ó. Né? Tá certinho em cima da circunferência aqui. Então, esse triângulo aqui, né? E essa circunferência é circunscrita. Ou eu posso dizer que o triângulo está inscrito na circunferência. Pode ser o contrário. Posso dizer que o triângulo está inscrito na circunferência, ou a circunferência circunscreve o triângulo. Tá? A circunferência circunscreve, ela está por fora. Aí, quando ele fala sobre mediatriz, tá? Já que talvez vocês tenham esquecido um pouco disso aí, a mediatriz são essas retas aqui, ó. Tá? Essas retas aqui são as mediatrizes. Ó.
Veja que bem aqui forma 90 graus. Ó. Ou seja, tem duas características importantes para vocês saberem que é uma mediatriz. Porque a palavra med vem de metade, de meio. Né? Mediatriz, então, é uma reta. Então, primeiro, ela tem que fazer 90 graus aqui e ela tem que dividir no meio, tá? Ela tem que dividir esse lado aqui no meio. Essa parte aqui tem a mesma medida daqui, ó. Então, tem que dividir o triângulo, o lado do triângulo no meio e tem que fazer 90 graus. Isso é uma mediatriz chamada. Tá? Ela parte cruzando aqui, ó. Tá? E aqui onde elas se encontram é o que nós chamamos de circuncentro, que é o centro da circunferência. Também não necessariamente é centro do triângulo. Tá? Então, é o centro da circunferência que nós temos aqui. Então, façam retas assim, cruzando pelo meio, aqui do lado. Né? Vocês têm o lado do triângulo, tira o meio dele, faça uma reta aqui fazendo 90 graus. Né? 3 retas. Onde elas se cruzarem, formam o circuncentro. Tá? Essas retas são chamadas de mediatriz, cada uma delas. Dúvidas aí? Não? Não. Posso seguir? Não tem dúvida. Vamos lá, então. Depois a gente vai fazer umas tarefas aí que vai ajudar vocês a entender melhor, tá? Então, vamos para a próxima. Enquanto tem um tempinho aqui, rapidinho. Tá. Aqui a gente está trabalhando com ortocentro. São tantas palavras difíceis, né, para você entender. Palavra ortocentro, vamos ver o que significa. O ponto de interseção, né, do cruzamento das retas suportes às alturas de um triângulo. Tá? Chama-se ortocentro do triângulo. Então, primeiro, o que é uma altura? Né? A altura são essas retas que vocês estão vendo passando por dentro aqui. Ó. Como é que eu identifico que é uma altura? Bom, aí você tem que verificar. A reta ela tem que partir de um dos vértices, tá? E quando ela for para o outro lado, ela não precisa ser necessariamente a metade, ela tem que formar 90 graus aqui, só isso. Os alunos, a maioria, confunde a altura com a mediatriz, tá? A mediatriz não precisa sair do meio do vértice. A mediatriz ela precisa dividir no meio e fazer 90 graus aqui. A altura não, ela tem que sair do vértice, tá? A altura tem que sair do vértice e formar 90 graus aqui. A altura não divide no meio isso aqui, ó. Não necessariamente, tá? Porque pode ocorrer de ela dividir se o triângulo for equilátero. Mas a característica principal da altura é sair de um dos vértices e fazer 90 graus aqui, tá? 90 graus, 90 graus. Aí onde essas alturas se encontram, formam o que nós chamamos de ortocentro, tá? Então tá aqui, ó, o ortocentro para vocês é o ponto de encontro das alturas. Tá bom? Dá para lembrar de tudo isso? Sim ou não? Tá. Difícil. Né? Lembrar. Mas dê uma estudada em casa, tá? O que é o baricentro, o que é o incentro, o que é o circuncentro e o ortocentro. Tá? Isso vocês têm que estudar um pouco em casa, porque depende muito de vocês estarem estudando mesmo sozinho, para memorizar isso aí. Tá? Incentro, circuncentro, baricentro e ortocentro. E quais são as retas que formam esses pontos? Né? Bissetriz, mediatriz, altura. Né? Vocês têm que saber disso aí. Tá bom? Tá, né? Podemos seguir aí ou não? Sim. Sim? Sim, podemos. Certo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Tá? Só para vocês fixarem a ideia. Esse triângulo aqui, né, ele está falando que é um triângulo que tem esses vértices aqui, A, B e C. Né? Aqui eu não coloquei o C, mas é um C isso aqui, tá? Então, o triângulo tem esses vértices e ele quer saber qual é o baricentro desse triângulo. Tá? Como é que eu poderia fazer para calcular o baricentro desse triângulo? Bom, se é um triângulo, né? Vocês sabem que A, B e C estão aí em cima. Tá? Não precisa desenhar a figura, mas eu poderia colocar aqui para vocês. Aí vocês podem decidir, né? Não tem problema. Posso dizer que o... Só um momento. Eu posso dizer que o A...
Tá, eu posso dizer que o A está aqui, né? Eu posso dizer que o B está nessa posição aqui. E posso dizer que o C está nessa posição aqui, sem problema. Mas o que vai valer para mim é o que ele deu bem aqui, ó. É o A, B e C. Como ele falou em baricentro, aí vocês vão pensar nessa situação aqui embaixo. O que é o baricentro, né? O baricentro é quando eu somo as 3 medidas e divido por 3. Isso aqui me dá o baricentro. Tá? Do X depois do Y. Aí quais são os X? Quais são os X daqui do ponto A? Qual é o X do ponto A? É 1 ou 2? 1. Aqui é o 1 e aqui é o menos 1. É 1. Né? Então eu vou pegar no lugar do A aqui, do XA, eu vou colocar o 1. Aqui do B eu coloco 1 e no lugar do C eu coloco o menos 1. Tá aqui, ó. Aí depois é só fazer essa operação aqui e dividir por 3. Bom, como não dá para dividir, vocês podem deixar em fração mesmo. Esse aqui é o meu X do G. Tá? Aí para achar o Y, eu vou somar só os Y. O segundo número aqui, ó, o 2, o 0 e o 1. Ó. Somar esses 3 números aqui. Ó, e dividir por 3. Aí eu vou ter o resultado disso aqui igual a 1. Pronto. Esse aqui é meu baricentro. Ó. Ou seja, o ponto de encontro das 3 bissetriz vão estar aqui, das 3 medianas vão estar aqui, ó. Tá? Porque baricentro é encontro de medianas. Né? Então, quando você traçar medianas, ele está dizendo que elas vão se encontrar, né, nesse ponto G chamado de 1/3 e 1. Né? Medianas seria fazer retas assim, traçando para o meio, né? Não é bissetriz, tá? Então ela tem que dividir o lado oposto no meio. Esses lados aqui são o meio aqui. Tá? Então bem aqui estaria esse ponto que ele está procurando, que é esse G aqui. 1/3 e 1. Entendeu como achar a mediana? O baricentro? Entendi. Certo? Vamos para o próximo, rapidinho aqui, só para finalizar com vocês. Aí fica para vocês fazerem em casa a tarefa depois dessa página aqui, tá? Dos exemplos lá. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Vai seguir. Tem mais essa aqui, ó. Tá? Para vocês determinarem o valor de x, né, nesse triângulo aqui. Lembre que aqui, olha, ele nem falou o que é esse triângulo aqui, mas bem aqui já dá para vocês entenderem que essa reta aqui ela é uma bissetriz. Ó. Esse ângulo aqui é igual. Ó. Então, vocês podem usar o teorema da bissetriz interna. Né? O que diz o teorema da bissetriz interna? Que esse lado está para esse aqui. E que esse lado está para esse aqui. Ó. Tá? Então, vocês podem fazer assim, ó, 12 está para x, né, que é do triângulo menor, e o 16 está para 8 menos x. Tá? Aí vocês podem fazer regra de 3 aqui, ó, multiplicar, aí eu vou ter essa multiplicação aqui, ó, x vezes 16, né, dá isso aqui, e 12 vezes 8 menos x, né, vai ficar isso aqui, a multiplicação. Tá? Então, multiplicando aqui e aqui, vocês têm esse resultado. Depois separa os termos aqui, x para um lado e número para o outro, né, somando vai dar 28 igual a 96. Logo, o resultado desse x é igual a 96 sobre 28. Mas só que dá para simplificar, né, esse cálculo aqui. Né? Vocês podem fazer simplificação por 4. Né? Tá? Divide por 4 em cima e embaixo, que dá 24 sobre 7. Esse é o valor do meu x. Tudo bem até aí? Professor, o que é coordenada e abscissa? Coordenada, abscissa e ordenada. Abscissa é o x, ordenada é o y. Abscissa é o x, ordenada é o y. Tá bom? Ok. Isso. Eu não lembro qual é a página que está isso aqui. Verifique lá no caderno de vocês. Aí depois disso aqui tem uma habilidade não, tem uma atividade para vocês fazerem lá, praticando, né? Tá? Na segunda questão. Isso. Tentem fazer todo praticando lá, tá? Em casa, para segunda-feira isso. Só todo praticando? Todo praticando. Eu vou mandar a página daqui a pouco para vocês, tá? Para vocês confirmarem. Tá bom? O nosso tempo está no limite já agora. Tá certo? Há alguma dúvida ou não? Certo. Não tem a dúvida. Não?
Eu vou postar a aula na internet lá, qualquer coisa vocês pegam lá a postagem. Tá bom? Então, por hoje é só, gente. Tá? Que o meu tempo está no limite, que eu preciso ir para outra turma agora. Bom dia para vocês.